muçulmanos, mesmo existe diferença entre xiita, sunita, tudo isso, mas todos os muçulmanos, mesmo sunitas, acreditam que o Imam Mahdi, ele, digamos que vai voltar a fazer a justiça no mundo inteiro. Fora desse, o profeta avisou o nome daqueles 12 imãs, os 12 apóstolos, 12 sucessores, que cada um está como filho do outro. Cada um é filho de outro. O Imam Ali, ele tinha 2 filhos, Imam Hassan e Imam Hussein. O quarto imam é filho de terceiro. Quinto é filho de o quarto. E 11º é filho de 10º. O 12º, que o Imam Mahdi é filho de o 11º. O 11º foi martirizado. Por isso, o filho dele deveria existir, porque senão, de onde que vai aparecer ele? O profeta claramente avisou o nome daqueles 12 apóstolos sucessores que por isso, naquela época, o Imam Mahdi, que ele nasceu, sim, ele nasceu uma vida, porque tinha uma vida bem limitada. Naquela época, o governo corrupto no tempo dele limitava a vida deles. Mas tinha as pessoas naquela época que tinha contato com o Imam Mahdi, observaram ele, tinha essa conexão. Até hoje, nós temos, digamos que, alguns sábios que têm essa conexão com o Imam Mahdi, que estamos esperando o retorno dele. Não, deixa eu entender. Aqui aqui o Alcorão fala de 12 imãs? Aqui, claramente, não está falando o nome daqueles 12 imãs. Mas tem alguns versículos que foi revelado sobre o Imam Mahdi, o 12º o imam, que depois eu passo para o senhor, versículos que foi revelado sobre o Imam Mahdi. Específico do 12º fala aqui? E existe versículos que foi revelado sobre ele. Imam Mahdi? Isso. Isso. Depois você me fala. Depois eu não sabia. Senhor, os versículos que foi revelado sobre o Imam Mahdi. Não está mencionado o nome dele, nome de nenhum dos imãs. Nome de nenhum dos imãs está dentro do Alcorão pela causa da situação. Mas existem versículos que foi revelado que hoje todos são xiita, sunita, e falam que esse foi revelado sobre o Imam Mahdi, 12º apóstolo do profeta Muhammad. Entendi. E os sunitas também reconhecem isso, do Mahdi? Sim. E tem algum livro que fala da história do Mahdi, da biografia dele? Sim, tem. Vou mandar depois para o senhor. E aí, em algum momento, ele sumiu, ele desapareceu, ele ficou oculto. Ele, 5 anos, ele ficou com o pai, mãe, ele 5 anos ficou com o pai. Quando foi assassinado o pai, começou a vida oculta. Ele tem duas ocultações. Ocultação menor e ocultação maior. Ocultação menor, ele tinha 69 anos. Que durante esse tempo, ele pessoalmente escolhava uma pessoa que ele era representante específica de Imam Mahdi, que ele tinha essa conexão pessoalmente com ela e levava os assuntos para frente. Depois de o 4, que a situação ficou bem pesada, depois começou a ocultação maior dele. Mas depois desse tempo, aqueles grandes sábios, eles eram como representante geral de o Imam Mahdi, que a gente fala Wali Faqih. Essa parte o senhor também tinha uma pesquisa, a gente fala Wali Faqih, que Imam Khomeini era um deles,
o líder supremo que foi martirizado é um deles, que era representante geral do Imam Mahdi. É interessante isso, né? Quer dizer, quando ele então se oculta de uma vez, ele já aí não aparece mais para ninguém. Ninguém Ele mais o está, vê. temos a palavra, ele está planeta da Terra, entre nós. Ele mora dentro desse planeta da Terra. Mas ninguém vê. Ninguém conhece ele. Ele que observa, ele que o imã da humanidade, todo mundo. Ele é o imã de todo mundo inteiro. Quem acredita ele, quem não acredita ele é imã para todos eles. Ele é representante de Deus no planeta da Terra. Por isso, ele mora entre nós, mas a gente não conhece ele. Mas temos sábios que têm conexão, contato com o Imam Mahdi. Vocês poderiam pesquisar sobre a vida de Ayatollah Bahjat, um dos grandes sábios, que ninguém tem dúvida que ele tinha conexão com o Imam Mahdi. Sobre o líder que foi assassinado, não temos dúvida que ele tinha conexão com o Imam Mahdi. Mas é uma Esses conexão assuntos espiritual? Esse a detalhe a gente não sabemos como é. Poderia ser pessoalmente, poderia ser através de uma conversa, palavra, mas sem dúvida esse existe. Mas sabemos que quem que tem essa conexão não vai comunicar, não vai falar que tinha essa conexão. É uma coisa assim meio mística esse lado, né? Quer dizer, ele não está no céu, digamos, ele não está em outra dimensão, ele está na Terra. Isso temos dito bem claro. Ele está entre nós no planeta da Terra, mas a gente não conhece. Não vê, não o vê. Não. É muito interessante. Acho que é um lado Esse místico. passo é muito interessante porque acreditamos na Constituição do Irã. Tem uma frase, é dono da República Islâmica é o Imam Mahdi. Quem é líder principal e verdadeiro da República Islâmica é o Imam Mahdi. Esta é a Constituição do país. Você acha que ele é que governa o Irã? Ele que governa o Irã, digamos assim? Indiretamente, com certeza. Ele inspira os líderes. Sem dúvida. Entendi. Ele não é um profeta. Ele não chega a ser um profeta. A profecia encerrou com o profeta Muhammad. Muhammad. Mas o profeta Muhammad tem 12 apóstolos, que são também as pessoas infalíveis. São as pessoas infalíveis. Que todos eles foram assassinados no tempo deles, como Imam Ali, como Imam Hussein, que é Arba'in, o senhor lembra Arba'in? Imam Hussein, Karbala. Sim, Arba'in. O último deles é o Imam Mahdi, que está vivo. Esses 12 que seriam como se fossem apóstolos Isso, aqueles 12 apóstolos do profeta Muhammad, que são aqueles 12 apóstolos, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, que eles foram assassinados no tempo deles, através de sionistas no tempo deles. O último deles, Imam Mahdi, que está vivo, hoje, sionistas estão, porque eles estão falando de grande Israel? Porque eles estão lá, a guerra principal pela causa disso. Eles estão procurando o Imam Mahdi. Temos títulos. Professor, bem claro, está falando, ele vai aparecer da Meca. Onde que está fazendo peregrinação? Por isso, a Meca hoje, quem que controla? Wahhabita ligado com sionistas. Hoje, quem que está controlando a Meca? A inteligência de Israel, Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão procurando o Imam Mahdi. Nós temos claros títulos. O profeta falou,
ele vai aparecer da Meca. Por isso hoje tem a câmera que 24 horas passa as notícias para Estados Unidos, para Inglaterra, para Israel, o que está acontecendo lá. Por isso eles estão falando de grande Israel, para tomar toda a região, porque tem duas pessoas, dois salvadores, que eles vão votar. Imam Mahdi e Jesus. Imam Mahdi vai aparecer da Meca, Jesus vai aparecer da Palestina, Jerusalém. Por isso eles estão falando de grande Israel, tomar conta de toda essa região, não deixar aparecer nem o Imam Mahdi, nem o Jesus. É muito interessante, né? Eu que sou estudioso das religiões, não tenho nenhuma religião, acho o Islã muito interessante, assim, viu? É a religião que Esse mais é a que mais esse cresce assunto, no mundo. esse assunto, professor, muito importante, que a gente um dia poderia conversar sobre esse assunto, porque Sim, isso vai acontecer. Porque hoje eles criaram Israel pela causa da economia? Não. Pela causa da política? Não. não, Pela causa da ideologia. Esse tem atrás disso. Esse grupo, eles não queriam deixar nascer Jesus. Esses sionistas daquela época não queriam deixar nascer Jesus. Por isso, o nascimento de Jesus foi milagroso. Eles queriam matar Jesus, Deus levou para cima. Eles estavam atrás de impedir o nascimento do profeta Muhammad. Eles assassinaram o pai do profeta Muhammad. O profeta Muhammad estava no ventre da mãe. Nasceu milagrosamente. Cresceu milagrosamente. Eles estavam atrás de matar o profeta. Eles estavam atrás de impedir o nascimento de Imam Mahdi. Por isso, o nascimento de Imam Mahdi foi milagroso. Agora eles estão atrás de impedir aparecimento de Imam Mahdi, que o profeta falou bem claro, ele vai aparecer da Meca, por isso eles estão controlando toda a região para não aparecer. Porque quando aparece Imam Mahdi, a injustiça vai acabar no mundo inteiro. Esses corruptos não querem acontecer isso. Por isso eles estão procurando Imam Mahdi dentro da Meca. é interessante, por isso que eles têm um ódio imenso dos xiitas, né? Perfeito. É muito interessante para combater os corruptos, né, e os criminosos, né? E vocês falam que ele vai governar o mundo junto com Jesus, né? É interessante essa. Perfeito. É, vai estabelecer a justiça no mundo. É interessante isso. Perfeito. É, se vai acontecer, não sei. Eu sou muito cético, mas a mensagem é muito bonita, né? É, Sem dúvida isso vai acontecer. Isso sem dúvida. Porque a tá mensagem do bom. Islã, está falando, na parte da mensagem do Islã, mensagem do Alcorão Sagrado, e sem dúvida isso vai acontecer. Quando pergunta qual é o milagre do Islã, o pessoal fala assim: o milagre do Islã é esse livro aqui, né? Porque falar que o Maomé que escreveu esse livro aqui, ele era analfabeto, né? Essa aqui é uma obra, o maior crítico literário dos Estados Unidos, o Harold Bloom, já morreu faz tempo. Ele disse assim: essa é a maior obra literária. A rima que tem nesse livro, um analfabeto não é possível escrever uma obra dessa dimensão, né? Então, ele era. Aí você então fica assim, bom, então um anjo ditou para ele, né? Quer dizer, um anjo representante de Deus, né? Aí ele saía da caverna e repetia lá para os seus seguidores, né? Como se diz, né? Esse livro é o livro que foi escrito e compilado em termos de revelação divina, vamos dizer assim, né? Para quem acredita, é o tempo mais curto, porque as escrituras do Velho Testamento, que são 77 livros, nossa, demorou assim uma infinidade para ser compilado, né? O Alcorão não, né? Ele é entre o tempo em que o anjo revelou para Maomé e o tempo que ele foi escrito, era Isso, quase simultaneamente. Ele saía perfeito. da caverna,
ele gravava, ele memorizava o que o anjo falava, né? Ditava e o pessoal na hora já escrevia naqueles velinos, né? Pele de animal, né? Então era praticamente na hora, né? Quer dizer, ninguém Isso, esquecia nada, né? isso, É perfeito. interessante isso, né? Claro que eles foram reunidos todos os pergaminhos alguns anos depois, né? Mas e o que é muito interessante, irmão, é que o sunita, xiita, todos eles leem o mesmo livro, né? Entre os cristãos, nossa, mas como tem uma infinidade. É a Bíblia do rei James, é a Bíblia de Jerusalém, é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Nossa, cada uma, eles não se entendem, não é o mesmo livro. Nesse ponto, vocês leem o Esse mesmo milagre livro. do Corão, esse mesmo dentro está falando que esse milagre, se vocês têm poder, podem trazer alguns versículos igual do Alcorão. Até hoje ninguém, por isso mesmo que existe dentro do Islã, esses xiitas, sunitas, wahhabitas, outros grupos, mas todos eles têm um Alcorão, não existe diferença. Esse milagre desse Alcorão. É, as pessoas me perguntam por que um ódio tão grande dos Estados Unidos ao Irã, né? Por que um ódio contra Cuba desse tamaninho? Contra Cuba a gente sabe, né? Mortalidade infantil quase zero, educação, quer dizer, então eles precisam acabar com esse modelo, né? Agora, contra o Irã, por que o ódio contra o Irã? O Irã É, nunca matou um americano, nunca fez guerra com um vizinho, por que o ódio? é, Eu acho que está relacionado. porque podemos resumir isso, porque o Irã quebrou o chifre dos Estados Unidos. Quando aconteceu a Revolução República Islâmica, o Irã quebrou o chifre dos Estados Unidos, por isso eles têm ódio do povo iraniano. Eu lembrei agora, eu tive com o líder do Hezbollah no Líbano, uma espécie de número 3 abaixo do número 2, né? Abaixo do Nasrallah, né? Eu tive lá com uma comissão, lá no prédio, uma espécie de Ministério das Relações Exteriores do Hezbollah. Ele falou para nós assim: nós não derrotamos o imperialismo ainda, mas nós já torcemos bem o chifre deles, viu? Porque eles consideram o imperialismo um demônio, né? O chifre dele está bem torcido, viu? É, é, e olha, ele falou assim para nós, né? Tava lá PT, PCdoB, MST, ele falou assim: eu sei que vocês todos são todos de esquerda, comunista. Nós estamos junto com vocês, viu? Não se preocupe, nós estamos tudo junto na luta. Tinha lá, na época, o Chávez